Olá pessoal, quem estuda comigo, nós fizemos usando essa lâmpada, uma lâmpada como essa, uma lâmpada incandescente, essa aqui no caso tem os valores, 40 watts, 127 volts, e um instrumento multimedidor como esse, para fazer alguns exercícios, tipo você exercitar a associação de resistores, a lei de Ohm, a potência, enfim, alguns cálculos que definem a diferença, por exemplo, na grandeza de resistência da lâmpada ligada e da lâmpada a frio, tá? Então, isso foi que nós começamos a fazer. Por exemplo, nós pegamos o instrumento e passamos ele para medir a resistência da lâmpada, certo? Então, eu coloquei aqui nessa escala aqui. Eu vou até tentar aumentar aqui, porque senão não dá para ver. Aí, espero que não caia. Aí, se você ver, tá? Eu vou pegar de um lado da lâmpada, esse lado aqui, né? Coloco a ponta do multimedidor, que está selecionado para ohms. De cá eu faço a medida. Aí aparece um valor aproximado que eu tenho que ver, né? Tipo 30, eu estou oscilando. E esse valor, vou medir novamente, porque está muito sujo isso aqui, esse contato, tá certo? E, na verdade é aproximadamente 30 ohms. Muito bem. Depois desse valor aqui, será que essa lâmpada, ela trabalha quando ligada com 30 ohms? Como é que nós podemos fazer isso aí, tá? Então eu vou mostrar aqui no cálculo, usando os dados que a lâmpada tem, né? Tem 40 watts, 127 volts, são os dados da lâmpada, e chegar a algumas conclusões, tá certo? Então vamos lá. Bom, pessoal, isso aqui seria o cálculo todo do exercício que nós mostramos aqui no começo, e também foi executado ontem na prática e na teoria na sala. Eu vou só dar uma repetida para vocês, o seguinte: você chegou, tem escrito na lâmpada 127, 40. Aí você pegou o medidor e mediu na lâmpada, como mostrado, 30 ohms. Bom, com essas três grandezas aqui, você foi lá, usando os dois triângulos, calculou então qual seria então a corrente para esses valores. Já que eu tenho o V e tenho o R, que medido, né? Então deu o V é 127 por 30, me deu uma corrente de 4,23 amperes. Então vem cá, anota essa corrente de 4,23 amperes. Volto e pego essas grandezas, pego lá o triângulo, né? P igual a V vezes I, venho aqui embaixo, 127 vezes 4,23 me dá um valor absurdo de 537,2 watts. Mas a lâmpada, está escrito nela que o valor é, como nós vimos, 40 watts, né? Continuando isso aí, falei, vamos para o fato real. Isso é um cálculo a frio, né? Então a resistência a frio desse instrumento é medido com o multimedidor, deu 30. Agora, vamos ver na real o que acontece quando nós vamos usar os valores reais dela, tá? Então, vou voltar aqui, vou usar o triângulo, venho aqui, eu vou querer achar a corrente real que eu posso medir com o multimedidor, tá certo? Ou calcular. No caso nosso aqui, nós calculamos, eu tenho P, 40, que é escrito na lâmpada, 127, então tem que me dar uma corrente de 0,31. Se eu pegar o multimedidor, ele tem que medir 0,31. Volto para cá, para o cálculo 0,31. Pego esses valores aí, só para confirmar, eu tenho o V 127, 0,31 amperes, se multiplicar vai dar aproximadamente 40 watts. Então a corrente lida teria que ser 0,31. Mas só que eu tenho que achar outras grandezas, tipo, qual seria então a resistência da lâmpada ligada, né? Aí eu vim aqui, eu vou achar a resistência, vou lá no triangulinho lá em cima,
Eu quero o R, não é isso? Vem aqui embaixo. Eu tenho o V, que é 127, eu tenho a corrente, que nós calculamos aqui, 0,31, e a resistência, quando a lâmpada estiver ligada, ela vai para 409,6 ohms. Ou seja, o aquecimento faz aumentar a resistência. Se você comparar a resistência aquecida, ou seja, ligada, dá 409, e a resistência a frio medida, 30, dá tipo mais de 10 vezes a resistência. Então, é importante que tenha esse conhecimento. Nem toda resistência varia com a temperatura, mas a de lâmpada e alguns circuitos, a resistência varia. Então, tem que identificar e aprender a medir isso, tá? Para descobrir ou não passar dados que levam a cálculo errado. Continuando aí, na sala nós fizemos esse exercício aqui. Estou usando o exemplo aqui da resistência de 30 ohms. Nós pedimos e ligamos o circuito em paralelo, usamos essa fórmula aqui para achar o valor da resistência equivalente. Lembrando para vocês que se eu tenho 30 ohms aqui em paralelo com o de 30 ohms, isso é uma dica. A resistência equivalente vai ser menor que a menor, ou no caso, ambas de 30 vai ser a metade de uma delas. Então o resultado de cálculo vai dar 15. Então nós fizemos o cálculo, usa essa fórmula, que é para pares de resistência, ou seja, só quando tiver duas resistências, e fazemos a conta. Você multiplicou 30 vezes 30, deu 900, dividido por 30 mais 30, 60, vai te dar 15 ohms, e que confirmou isso. Ou seja, a resistência equivalente é a metade de uma delas, conforme cálculo e conforme visto, ok? Lógico que daqui a partir daqui você pode calcular as outras grandezas do circuito, como a potência e a corrente que circula aqui, essa corrente que circula aqui, e pegar o V e o I e ver a potência total do circuito, tá certo? É isso aí.